Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos conversar sobre uma iniciativa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas que pretende reformar moradias em comunidades carentes do estado. Também vamos falar sobre um programa que vem mudando a vida de muitas famílias do semiárido alagoano com a construção de cisternas. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas quer produzir aqui no estado projetos de habitação para a população de baixa renda, com foco em reformas das moradias já existentes. Essa seria uma alternativa aos grandes programas habitacionais que existem no país. Esse tipo de iniciativa já existe em outros locais, como o Distrito Federal. O presidente do CAU, Heitor Maia, está aqui comigo no estúdio para falar mais sobre esse assunto. Antes, porém, apesar de ter sido já há bastante tempo, a explicação que a gente estava tão acostumado com o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, mas agora é CAU, quer dizer, agora não, já há algum tempo. Explica para a gente por que essa reforma que vem acontecendo nesse mundo da política aí, das entidades. Bom, na verdade, nós fizemos parte do conselho, do antigo conselho CREA, durante 6 décadas, né? Acontece que o CREA, ele, ao longo desse tempo, ele foi incorporando várias profissões. Inicialmente ele foi criado só como Conselho de Arquitetura e Engenharia, e ao longo desse tempo incorporou uma série de profissões. Geólogos, geógrafos, engenheiros químicos, engenheiros elétricos, enfim, tem uma série de profissões, de profissionais que foram abrigados no CREA. Isso gerou uma certa ação limitada, né, para gerenciar profissões bastante diversas, com alguma afinidade, mas bastante diversas, e sombreamentos e interesses distintos, né? Dessa forma, algumas profissões eram beneficiadas, né, nesse gerenciamento dessas profissões por parte do antigo conselho, e outras nem tanto. Essa insatisfação e essa a verificação de que nós precisávamos ter um conselho próprio para melhor tratar da nossa profissão foi que nos motivou para a saída do antigo sistema. Então, esse foi o principal motivo. E há quanto tempo já existe a CAU? Há 6 anos. Conselho de Arquitetura e Urbanismo, cuidando especificamente dessa área. Da arquitetura e do urbanismo. Há 6 anos. O projeto, a Lei Federal 12.378, que criou o Conselho, né, Federal e os Conselhos Estaduais, ela foi promulgada no dia 31 de dezembro de 2010. O ano de 2011 foi um ano de transição, onde passamos do antigo Conselho para o nosso Conselho, que começou a funcionar efetivamente em 2012. Então, de 2012 para cá, nós temos 6 anos de existência. Esse período foi um período que, como saímos do zero, estaca zero, foi um período que tivemos que nos organizar, né, tanto fisicamente quanto na parte gerencial, administrativa, no atendimento, organizando a fiscalização e da parte normativa também a nível federal. Nós inicialmente éramos conselheiros federal e participamos dos normativos, das normas, do detalhamento de alguns pontos da lei, né? Então, esse período foi um período de, vamos dizer, arrumar a casa, né, como eu tenho dito. E nesse momento a gente inaugura uma nova etapa, né, que é a etapa onde a gente vai procurar levar ações para em benefício da sociedade e em benefício da profissão. Originalmente, um conselho, ele é construído, ele é erguido, ele é formatado, para quê? Olha, o nosso conselho, ele tem 3 funções assim, básicas, bem definidas. O conselho, ele não vai seguir o modelo de ser uma espécie de cartório onde se registra as atividades profissionais. Evidentemente que a função de zelar pela legalidade, de zelar pela correta execução da profissão do ponto de vista legal, né, tanto por partes profissionais como combatendo o trabalho, aliás, o exercício ilegal da profissão, ela se mantém. Mas mesmo assim o Conselho tem 2 outros pilares
que está determinado em lei, no nosso artigo 24 da Lei 12.378, que eu falei inicialmente, que é zelar pela ética da profissão e impugnar também pela qualidade do exercício da profissão. Porque uma profissão exercida dentro da legalidade, obedecendo os parâmetros éticos e com qualidade técnica, no final, o maior beneficiário do exercício na profissão desse tipo é a própria sociedade. Então, o Conselho tem bastante claro quais são as suas funções e como ele deve atuar, né, nesse momento atual. A fiscalização também deve funcionar a nível das instituições já estruturadas, né, como prefeituras, né, o próprio país deve fiscalizar, porque o que a gente vê de obra aí caindo, o que a gente vê de erros, e às vezes a própria estrutura não deu legalidade àquela iniciativa, aquela reforma do prédio, aquela busca pela estética, né, e que fugiu ao parâmetro. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele está de olho nessa situação? Sim, não tenha dúvida. Evidentemente que a gente tem limitações muito grandes, né, orçamentárias. É um conselho pequeno e que dispomos apenas de um fiscal para cobrir todo o Estado. Tem uma equipe técnica que dá suporte a esse fiscal, mas a fiscalização ela tem então que suprir essa carência de pessoal usando inteligência e usando tecnologia. Qual o prejuízo que um arquiteto pode trazer, né? O senhor que é bastante ativo nessa situação, mas cada um de nós já tem um parente ou já teve na própria casa um prejuízo muito grande por confiar numa mão de obra não qualificada. Pois é, esse é um problema. Durante esses 6 anos, né, dentro desse processo de fazer um diagnóstico também da profissão, nós fizemos 2 pesquisas. Né? Uma pesquisa para conhecer o universo dos profissionais, né? Temos um diagnóstico de quem éramos, né? O que fazíamos e onde fazíamos, e uma outra pesquisa fizemos para saber qual a imagem, né, que a sociedade tinha com relação ao profissional. Nessa pesquisa ficou constatado que 85% da população brasileira ela não utiliza de nenhuma assistência técnica para construir. Isso é um dado alarmante. E nesse aspecto, então, quase a totalidade, apenas 15% da população brasileira utiliza o trabalho do engenheiro, do arquiteto para poder construir. Grande parte é feito por leigos, né, e por pessoas não devidamente qualificadas, não devidamente formadas, sem o devido preparo. Ou cálculo estrutural errado, ou estética comprometida totalmente. Pois é. O cara constrói a piscina do lado do poente. Então, assim, tem os problemas mais graves que são os problemas dos desabamentos, né? São os problemas construtivos que a gente só toma conhecimento a partir das grandes catástrofes, dos grandes desastres, enfim. Mas isso acontece no dia a dia. No dia a dia, as obras estão aí com problemas estruturais. Agora, assim, o problema da má construção não é só com relação ao risco de desabamento ou não. Exatamente isso que você falou. É problema de toda a ordem. São desperdícios, são construções feitas sem um profissional, né, sem um arquiteto que faça o planejamento. A construção tem que ter planejamento. Planejamento é projeto de arquitetura. Então, nesse projeto tem que se pensar, né, toda a funcionalidade, a racionalidade dos espaços, toda a sua disposição com relação à insolação, à ventilação natural, o cumprimento de todas as especificações dos materiais com relação às normas técnicas, as normas de desempenho, as normas de acessibilidade, as normas de durabilidade e do emprego correto do material, a questão estética, espacial, estética da habitação, e isso tudo vai gerar no desempenho econômico dessa construção. Uma construção que tem um arquiteto planejando e acompanhando uma execução, tecnicamente orientando essa construção, com certeza ela vai ter um valor econômico muito maior quando isso é feito de maneira por profissionais que não têm a devida qualificação. O respeito às normas técnicas e a racionalidade dos investimentos, né? O senhor citou agora um número bastante expressivo, que 85% não faz isso, ou seja, desperdiça material, corre risco de desabamento. Enfim, por isso esse projeto de auxiliar em moradias, a presença do conselho lá do arquiteto. Exatamente. Olha, a gente entende, essa pesquisa também, ela constatou que a população ela tem uma visão do arquiteto
obviamente, né, os próprios números mostraram, muito ligado à elite, né, uma classe mais privilegiada, economicamente mais privilegiada. E essa nossa diretriz nacional, que ela faz parte do nosso planejamento estratégico nacional, que foi também uma das iniciativas assim, fundamentais para que o Conselho funcionasse em todo o Brasil de forma harmônica, né? Cada um, evidentemente, que tem as suas particularidades e as suas ideias com relação aos temas, mas esse tema da habitação de interesse social, ele parte dessa diretriz nacional, e nós verificamos que uma maneira de atingirmos assim, vários aspectos da profissão estaria exatamente ligada a esse tema e ligado à proposição de projetos pilotos que ele beneficiar diretamente a profissão. Outros conselhos optaram em discutir o assunto a nível teórico, fazer seminários, né, com especialistas e etc. Mas essa questão já está bastante discutida. Nós temos agora que atuar e na prática e fazer o projeto piloto como uma forma de colocar em prática a ideia e mostrar que é viável fazer. Nossa iniciativa é uma iniciativa ainda com uma dimensão muito pequena, mas a gente acredita que é uma semente que está sendo plantada e com certeza ela vai contaminar, do ponto de vista assim, positivo, o poder público, o que já está acontecendo. Felizmente, de lá para cá já começou a ideia a se desenvolver. Além dos projetos de iniciativa do poder público, temos também iniciativa privada, né? Pessoas que querem construir, querem reformar, mas que não têm aquela condição, não têm, vamos dizer assim, a oportunidade. De que maneira eles podem se inscrever nesse projeto ou como vocês vão atrair essa comunidade? Bom, no ano passado, o nosso edital, ele teve que ficar limitado ao município de Marechal Deodoro, porque passávamos por um período eleitoral e tínhamos impedimentos legais de abrir esses editais de licitação. Então, tivemos que fazer essa licitação em áreas onde houvesse decretos emergenciais. Então, Marechal Deodoro foi uma cidade bastante atingida pelas chuvas no ano passado e tinha esse decreto de emergencial que dispensava, então, todos esses impedimentos com relação à licitação. Estamos atuando de forma assim, inicial num conjunto proveniente de uma remoção de favela que existia naquela via de ligação do Marechal, aliás, desculpe, Maceió, Barra de São Miguel. Era um pessoal que vendia fruta ali em frente à Barra Nova, e com a duplicação da via ele foi transferido para um conjunto e que eles estavam fazendo reformas nesse conjunto de forma totalmente assim, sem assistência técnica, não obedecendo a legislação, nem nenhum parâmetro técnico. Então estamos lá fazendo uma orientação nesse primeiro momento a essa comunidade para que eles façam as suas reformas, as suas ampliações dentro, né, com orientação técnica adequada e dentro da legislação do município para que não cause nenhuma interferência urbana inadequada. Conversamos com Heitor Maia, ele é presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço. No próximo bloco vamos falar sobre a atuação dos programas ou do programa Cisternas aqui em Alagoas. Mais de 4 mil famílias do semiárido já foram beneficiadas nos últimos 3 anos. Até já.